Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. No programa de hoje você vai ver as últimas manifestações que derrotaram definitivamente a PEC 32, a reforma administrativa. Ela não será mais votada este ano, graças às manifestações em Brasília, no dia 8 de dezembro, e também aqui em São Paulo, na Praça da República, no dia 8 de dezembro. Manifestações contra a PEC 32, contra a reforma que queria destruir o Brasil. E que nós, com as nossas manifestações, com o nosso trabalho, destruímos. A PEC 32 não será votada mais este ano, e nem o ano que vem, que é um ano eleitoral. Veja só, assistam. Quem votar não volta. Quem votar favorável à PEC 32 não vai voltar ao Congresso. Mesmo recebendo dinheiro para votar, os deputados, a maioria deles, não tiveram coragem. Então esse é o nosso primeiro ponto aqui. Hoje aqui é a pá de cal, porque lá em Brasília, na semana que vem, faremos o enterro da PEC 32. O ano que vem, eles não têm como votar, é um ano eleitoral. E o deputado tem medo de não receber o voto, de não voltar para a Câmara Federal. Esse é o ponto principal. Mas nós temos outros pontos específicos do Estado. Ainda federal, nós tivemos a votação da PEC 23, que é a PEC do calote. O que é a PEC do calote? Dizendo que precisava utilizar o dinheiro para o auxílio emergencial, que não é verdadeiro, aprovaram a suspensão do pagamento dos precatórios, inclusive alimentares, que são precatórios salariais que os servidores deixaram de receber e precisaram ir para a Justiça. A Justiça aprovou, mandou pagar, e agora simplesmente a Câmara Federal suspendeu esse pagamento. Aí foi para o Senado, fizemos um trabalho na frente do Senado, o Senado fez modificações e agora está voltando à Câmara para votar na próxima semana. Mesmo assim, continua sendo prejudicial. Uma coisa que está em andamento e que a maioria ainda não percebeu, e que vem da reforma da Previdência, é que o governo já está se organizando para colocar aposentados e pensionistas num único regime de previdência. Ele quer unir o regime próprio de previdência social, que é dos servidores, com o regime geral da Previdência Social, que é o INSS. Alguns servidores federais já estão com a administração pelo INSS. Isto ainda virá à tona e nós vamos continuar batalhando contra. Enquanto em Brasília, as entidades estavam fazendo movimentos e conversando com deputados para derrotar a PEC 32, um grupo aqui em São Paulo também começou a visitar os deputados por São Paulo para falar sobre a PEC 32, contra a PEC 32. O Milito foi um dos organizadores desse grupo e também vai falar sobre a questão dos oficiais de justiça do Tribunal de Justiça, o projeto que encaminhou para a Assembleia. Boa tarde, companheiras, companheiros, servidores públicos,
população aqui ao redor, trabalhadores em geral. Eu sou Luiz Milito, estou aqui pelo Sindigest e também por outras entidades que participo em busca da unidade. Do Fórum São Paulo, da Sojubes, ESEF, eu participo de várias entidades de luta dos servidores públicos, especialmente do Judiciário de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento em que muita gente fala que o Estado está sendo destruído. Eu procuro sempre alertar aos trabalhadores, aos companheiros e companheiras, que não é o Estado que está sendo destruído. O Estado capitalista está firme e forte. Por que está firme e forte? Porque pode implementar políticas genocidas, políticas de tirar direito dos trabalhadores. E isso está acontecendo, porque o Estado capitalista está aí mantendo essa opressão e essa exploração. O que estão destruindo é o aspecto social, é o lado social do Estado. Esse lado social é uma conquista do conjunto da classe trabalhadora. Não veio de graça. É um Estado social que foi construído a duras penas pelas lutas de sangue dos trabalhadores. É esse Estado social que estão destruindo. Assim como nós em São Paulo, nós somos servidores do Estado, nós temos o IANSP. O IANSP foi construído pelos trabalhadores, por força dos trabalhadores, e é mantido pelos trabalhadores, mas está sendo destruído porque não interessa para o governo manter um hospital público, ele quer privatizar. Então vamos deixar claro isso, gente. Nós temos que lutar pelo Estado social e contra o Estado capitalista. O tempo aqui é curto, vou tentar resumir. Nós estamos em São Paulo fazendo atos toda sexta-feira, o Fórum São Paulo, Sintrajude, várias entidades, nos escritórios dos deputados que são a favor da PEC 32, essa PEC nefasta, destruidora do serviço público. Na última sexta, estivemos no escritório da Carla Zambelli, que é do PSL. Ela não estava numa casa que é paga pela gente, porque paga com fundo partidário. No entanto, imediatamente ela chamou, o assessor dela chamou a polícia, vieram 3 carros de polícia, fora os P2 que estavam lá nos vigiando e fotografando. Isso mostra a força que está esse governo policialesco, o governo que tenta tirar os direitos dos trabalhadores. Mas vamos falar aqui de São Paulo. O Dória, ele é um bom aluno, ele se antecipa às maldades que o Bolsonaro faz. Ele procura aplicar aqui as reformas que o Bolsonaro nem aprovou ainda, mas ele faz isso aqui. É um campeão das maldades, tem que ganhar um prêmio. Ele está fazendo a reforma aqui aos poucos, e nós estamos vendo. O PLC 26, que agora virou lei, 1361, retira direitos, falta abonada, direito de greve e outras questões que eles estão mexendo. Eu sou do tribunal. O tribunal adota a mesma política. 2 anos sem reposição. O tribunal tirou as faltas abonadas. Agora teve eleição, o novo presidente já falou que não tem dinheiro para dar reposição, vai depender do orçamento. Mas para a magistratura, é o contrário. Ele está dando tudo para os magistrados. Inclusive, quer aumentar o auxílio saúde para quase R$3.000 magistrados. Isso é um absurdo. E, com relação aos trabalhadores, só tirando direito. Sem reposição, assédio moral correndo solto. E lá na Lesp, um projeto que o Godfrey mencionou contra os oficiais de justiça, não só contra os oficiais, mas contra a população. Porque é um projeto que aumenta as custas judiciais. Ou seja, o acesso do cidadão à justiça ou à injustiça se torna mais difícil, porque vai aumentar as taxas. É uma elitização daquilo que a gente já sabe que é elitizado. E para os magistrados, ele vai tirando o magistrado da lei 1361. Baixou um expediente dizendo que magistrado vai ter falta abonada, magistrado vai ter todas as coisas que são contra nós, o magistrado não vai entrar. Então, por que acontece isso? É uma elite que está nas secretarias, está nos tribunais, está lá no parlamento, está nas empresas. É essa política que tem. Então, os oficiais de justiça estão sendo
sendo afetados porque querem cortar metade do valor das verbas de diligência que o oficial cumpre. Injustiça, hoje é dia da justiça, mas é um dia da injustiça. Os oficiais têm que cumprir mandado com o seu próprio veículo, porque o tribunal não fornece. E gasta manutenção, gasolina, IPVA, seguro, etc. E ele quer cortar na metade o valor das verbas para ter mais dinheiro. O que o tribunal quer? Que o fundo especial de despesa tenha mais 5%, porque é um dinheiro que eles gastam sem controle para pagar auxílio-saúde de magistrado, para pagar a indenização de magistrado. Isso é um absurdo. Nossos companheiros que estão aqui, que vieram de longe, de Ribeirão Preto, da Baixada, companheiros aqui da capital, estão aqui para iniciar uma grande luta que nós vamos fazer no ano que vem. Esse ano não acabou. A conquista que tivemos até agora não nos deixa dormir. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue segurar nesse momento essa reforma que destrói o serviço público e os direitos sociais, a gente acorda semanalmente com algum projeto de lei que tem partes dessa reforma embutida, com alguma resolução do secretário de Estado que tenta fazer contratações precárias pela porta dos fundos para implementar, ainda que ela não seja votada. Portanto, ao mesmo tempo que a gente tem que comemorar, sim, que a gente resistiu até agora e que é resultado do nosso esforço e da nossa luta, que essa reforma não foi para frente até esse momento e que é possível enterrá-la a semana que vem em Brasília, mas é preciso denunciar também todas as maldades que têm sido feitas utilizando-se este período tão difícil para toda a população que tem sido a pandemia. Então, colegas e companheiros de luta, companheiras de luta, é importante que a gente se mantenha atento, unido e capilarizado. Podemos não ser tantos hoje aqui na praça, mas os nossos sindicatos de base estadual estão em todas as regiões do estado e faremos chegar a cada região do estado o rosto e o nome de cada deputado e cada deputada que votou a favor da reforma da Previdência, que sustentou o desconto e o confisco dos aposentados, que tem dado sustentação a um governo que retira direitos dos cidadãos e que retira direito do serviço público. Continuamos na luta, continuamos atentos. Vamos retirar Bolsonaro, Dória e toda essa lista de deputados e deputadas que eles não vão voltar na próxima legislatura. Queremos um governo e uma Assembleia e um Congresso a favor da população, a favor do serviço público. Fora Dória, fora Bolsonaro. Hoje é um dia importante, né, onde a gente consegue mais uma vez fazer a discussão com a população. É um passo importante a unidade das três esferas, federais, estaduais e servidores municipais, contra a reforma administrativa, a política que vem para desmontar o serviço público. Essa unidade que disse não a qualquer emenda. Nós somos contra, na íntegra, esse projeto que ataca frontalmente o direito da população ao serviço público. É uma luta extremamente importante que nós temos desenvolvido, não só aqui em Florianópolis, mas no país todo, né, todo o conjunto dos servidores, dos trabalhadores, para enfrentar mais uma medida destrutiva que vem na linha, né, das contrarreformas que aconteceram no Estado brasileiro, que retiraram direitos da classe trabalhadora, sobretudo do povo trabalhador. Destruir serviço público, atacar o direito da população ao serviço público, além do direito constitucional, que deve ser garantido pelo Estado, também ataca economicamente. Porque ter serviço público no país é salário indireto. Se eu não preciso pagar para ter plano de saúde, eu tenho um SUS que me garante atendimento de saúde, isso
É uma forma do trabalhador ter uma remuneração para as necessidades outras da sua vida, se ele tem educação pública de qualidade. Enfim, é um desmonte que vem para atacar em regra não só os trabalhadores do serviço público nos seus direitos, mas também o conjunto da população. Esperamos que essa luta continue unificada contra a PEC, contra qualquer tipo de emenda ou substitutivo. Nós precisamos derrotá-la. Precisamos dar passos mais firmes. Se esse ano não votar, se o ano que vem o governo tentar votar, e construir uma paralisação nacional dos trabalhadores do serviço público para retirar a PEC 32 de vez de pauta e enterrar essa reforma. Eu, enquanto militante do movimento social, militante do movimento negro, nós sabemos com que essa PEC veio para destruir as poucas políticas públicas restantes de um governo progressista, com que esse desgoverno tem atacado a população, que é maioria no território brasileiro, mas que com essa PEC nós temos certeza absoluta de que os serviços serão precarizados, o trabalhador será relegado ao último plano e, com isso, haverá um desmonte do serviço público, prejudicando aquela população que tem um serviço ainda na sua ponta de um atendimento com servidores capacitados, formados, concursados, e com essa PEC nós sabemos que não vai mais haver a possibilidade de termos servidores com condições de estar atendendo a população. Então, com isso, enquanto do movimento social, nós sabemos com que as periferias, os morros, as favelas, os guetos, as quebradas serão prejudicadas pela PEC 32. Irão nos jogar à mercê novamente, como essa população negra já teve em outros tempos. Nós não queremos esse retrocesso, por isso estamos aqui na rua, dialogando com a comunidade, para que possa estar conversando que o deputado de Santa Catarina, que ainda tem o seu voto a favor dessa PEC, possa estar mudando o seu voto. Nós já conseguimos 3 votos, reverter 3 votos aqui em Santa Catarina, isso já faz parte do somatório, e que não vamos deixar esse desgoverno ter esses 308 votos para estar aprovando essa PEC. Nós seguimos em luta e seguimos em movimento, e com certeza o Fórum Estadual, o Fórum Nacional dos Servidores Públicos, que agrega aí as 3 esferas federais, estaduais e municipais, estão num momento coeso, num momento de unidade, mas que a luta é uma única só. É contra a PEC 32 e contra esse desgoverno que aí está. Lá na Câmara, esse vamos embora, vocês não podem ir embora. Por quê? Porque a mobilização de vocês é que está fazendo com que a PEC não seja votada. Essa é a questão. Mantenham a mobilização. A única dúvida que eu tenho, quero te colocar com sinceridade, é se o melhor lugar é aqui. Na minha opinião, o melhor lugar é lá. É lá na Câmara e está dando efeito. Se não tivesse dando efeito, já teria sido votado. E o efeito que vocês estão tendo da pressão a cada parlamentar é o efeito de não permitir que ela seja votada. Então, eu falaria 2 coisas para concluir. A primeira coisa, mantenham a mobilização, que ela está sendo decisiva para impedir que essa PEC que destrói o serviço seja votada. Em segundo lugar, minha opinião, que o melhor lugar é onde vocês estão fazendo ali, em frente ao anexo 2. Por quê? Porque aquilo atinge um número maior de parlamentares, de líderes. Aquilo repercute mais sobre o Congresso Nacional. Essa é a minha opinião. E, por último, está aqui meu líder, e eu quero dizer, essa PEC destrói o serviço público, nós não podemos permitir. Ela favorece a elite do funcionalismo público em detrimento de quem está na ponta, quem está na saúde, no SUS, quem está na educação dentro da sala de aula, quem está servindo ao povo. Essa PEC só tem um lugar que ela é adequada, é o lixo. Nós temos que jogá-la no lixo.
Olá a todas e todos, bom dia. Estamos aqui em mais um ato contra a PEC 32, dessa vez em frente à casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, para dizer para ele que ele precisa engavetar essa PEC 32, que essa PEC destrói os serviços públicos e joga a população brasileira numa dificuldade ainda maior. Em tempos de pandemia, em que a pobreza, a miséria e a fome se aprofundaram nesse país, a PEC 32 significa mais fome, mais miséria e mais pobreza. Precisamos lutar para que essa PEC nunca seja aprovada. E não nos enganemos. Precisamos fortalecer a nossa luta, principalmente precisamos que a sociedade, que os movimentos sociais se unam às servidoras e servidores públicos, porque essa luta é de todas e de todos nós, não a PEC 32. Oi, gente, nós estamos mais uma vez nesse movimento, na luta em defesa do serviço público, em defesa da democracia, em defesa dos movimentos, e dizer que essa PEC não vai realmente passar, pelo menos esse ano ela não volta, e não é porque os parlamentares são generosos, mas é o resultado da unidade de luta entre os servidores, entre todas as centrais, e a pública vem se destacando e se empenhando muito para manter essa unidade e para continuar na luta, para que a gente possa reconstruir o Brasil e trazer de volta a dignidade ao povo brasileiro. Assim como a pública, nós temos um fórum em defesa do serviço público permanente no estado do Ceará, que caminha lado a lado com a pública, com os movimentos, e estamos juntos com a oposição, com o povo brasileiro, com quem estiver contra essa PEC, nós estamos juntos. Porque essa PEC destrói o serviço público, ela destrói o Estado brasileiro. E quem votar, não volta. Estamos aqui nessa atividade importante, em frente à casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, em mais uma manifestação, cobrando uma posição do presidente da Câmara que retire essa PEC da pauta de votação na Câmara, que arquive definitivamente essa proposição, que é uma proposição de destruição dos serviços públicos no Brasil. Então, estamos aqui na 13ª semana de manifestação e de atividades em Brasília, e vamos continuar na próxima semana até que essa PEC seja definitivamente enterrada e retirada da pauta do Congresso Nacional. Vamos continuar nessa luta dizendo, quem votar não volta. Olá, companheiros e companheiras da Operativa, os companheiros que estão nos vendo nesse momento, que estão acompanhando as atividades que nós estamos fazendo aqui em Brasília. É um dia muito importante, como de resto tem sido todos os dias em que a gente faz mobilizações, lutas e protestos aqui em Brasília contra a PEC 32, contra a PEC da rachadinha, a PEC da venda dos serviços públicos, da destruição dos serviços públicos, a PEC que ataca os servidores públicos, que acaba com a estabilidade, que acaba com o concurso público. Por isso, nosso processo segue muito forte, muito rico. Nesse momento, nós estamos aqui na frente da casa do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. E, inclusive, demos de cara com várias lideranças aqui da casa e tal, que estavam discutindo provavelmente a pauta e os projetos desse ano ainda aqui. Né? Parte deles diz que a PEC já foi para o ar, mas nós, que somos as lideranças, que somos trabalhadores, que representamos o conjunto das organizações que estão fazendo esse enfrentamento, não podemos arrefecer, não podemos reduzir o nosso processo de mobilização por conta de possíveis, né, decisões de que a PEC não vai ser votada. Nós achamos que é preciso manter a atenção, manter a organização, manter a luta e manter os processos de movimento, como nós estamos fazendo hoje no dia 8, que é o Dia Nacional de Protestos, Mobilizações, Manifestações, Paralisações pelo país inteiro. E no dia 11, no sábado que vem, nós vamos fazer uma grande manifestação no Nordeste, uma mobilização importante que vai envolver os estados do Nordeste, as 3 esferas do funcionalismo público, estatais e demais servidores, para enterrar de vez essa PEC, para enterrar de vez esse projeto que destrói a educação e a saúde no nosso país. Não vamos permitir o fim do SUS, não vamos permitir o fim das universidades públicas, as escolas públicas, os direitos daqueles que têm muito menos, que não enriquece com a pandemia, como a maioria, como uma minoria desses burgueses, sobretudo do setor
de laboratórios de saúde que lucraram bilhões e bilhões com a pandemia, assim como os bancos e os grandes empresários. Eles não têm nenhum prurido em nos atacar, mesmo em situação de pandemia. Temos 618 mil mortos no país pela pandemia, e essa gente está enriquecendo sobre os nossos cadáveres. Não vamos permitir. Por isso seguiremos daqui. Um abraço a todos e todas. Fora Bolsonaro e Mourão, abaixo a PEC 32 e também abaixo a PEC dos precatórios, a PEC do calote, que é a PEC 23. Abraço a todos e seguiremos na mobilização. Hoje à tarde estaremos lá na Câmara também. Vamos mudar a Assembleia Legislativa. Chega do centrão que vota sempre contra a gente. Chega do apoio ao governador Dória. Tem aqui 50 nomes que, seja qual for o projeto, eles votam contra o servidor público. É isso aí, pessoal. Valeu! Fora Bolsonaro! Fora Dória! Fora deputados que votam contra o serviço público! Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que conversa com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. E é uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Queremos desejar a você e toda a sua família um ano novo repleto de saúde e de felicidades. Que 2022 venha com muito mais esperança, muito mais humanidade do que foi 2021. Até o nosso próximo programa.